fazem. Este programa é destinado para todos que querem conhecer mais um pouco sobre a vida dos nossos escritores na cidade de Goiás. Estamos aqui hoje com a ilustre convidada Divina Paiva. Ela é escritora e poetisa. E vamos falar um pouco sobre sua carreira e sobre os anos que ela vem escrevendo os livros. Podemos começar a fazer as perguntas? Vamos. Como e quando se deu esse interesse pela poesia? Bom, a poesia nasce espalhada no corpo de todos nós, e nós vamos armadilhando sonhos, entremeando o corpo nos espaços por onde nós vivemos. Andamos nos corredores entre becos e sombras e sol, derramando o corpo e a alma e o pensamento no imaginário das pessoas, escrevendo palavras, fantasias. Ah, menina, menino, meninas. A cidade, ela mora dentro da gente e a gente mora dentro da cidade. E assim nós vamos escrevendo palavras, poemas, entremeando saudades e sonhos. E a poesia é isso. A poesia é a vida que se entremeia. A poesia é a vida que a gente entrega para as pessoas. A poesia é a gente. E eu faço isso. Eu escrevo poesia me elastecendo. Eu fico assim, elastecida no mundo, elastecida nas pessoas. Desse jeito que eu faço poema. Desse jeito que nós nos tornamos poesia. E você se inspira em algo ou alguém para fazer suas produções, né? Mas o que? Olha, de um modo geral, a vida é poesia. E aí, quando nós trabalhamos toda a vida, desde o nascimento, ou mesmo antes do nascimento, desde a concepção da vida, desde o útero, os primeiros movimentos da concepção do ser, nós estamos fazendo poesia. São diálogos e monólogos que se interagem. E aí nós começamos a perceber uma planta, quando ela começa a soltar uma folha, naqueles movimentos espiralados, do mesmo modo que é uma criança no útero, em movimentos espiralados, e depois se deixa cair para o abismo, talvez, ou para o mundo que a acolhe, né, nesse feto nessa criança. E aí nós temos muitas e muitas formas de nascer e de morrer. A poesia também é isso. A poesia, quando ela cai no mundo, ela vai encontrar pessoas que leem e gostam da poesia, pessoas que leem e não gostam. E aí, quando a gente tem o objeto de estudo, poema ou poesia, feito de vida, e vários momentos de vida, ou vários ambientes, ou vários elementos que constituem a vida, aí você percebe o que é que faz com que uma pessoa se identifica mais com um poema, o que é que faz com que outra pessoa se identifica mais com um outro poema. Então, o que é que convida cada leitor a perceber os elementos que constituem a poesia? Porque, às vezes, nós tecemos um poema daquilo que é mais insignificante, daquilo que é imperceptível aos olhos de muita gente. A poesia pode ser quando você levanta uma rocha e olha debaixo daquela rocha uma série de insetos, uma série de seres, de bactérias, de seres imperceptíveis. São seus olhos, então eles adentram aquele universo e percebem aquilo que quase ninguém quis perceber, ou que quase ninguém percebeu. Você percebe, por exemplo, aquilo que vai dentro do imaginário de alguém que você nem pensou existir ainda, mas talvez até nem do céu mesmo. É muito louco, né? Porque você vai percebendo como as palavras vão brincando no seu imaginário e você vai brincando também na tessitura do texto, trazendo o quê? A leveza das letras, dos morfemas, dos lexemas, das palavras. Brincar com palavras é fazer versos. Brincar com versos fazendo estrofes e brincar com estrofes construindo poema. E essa tessitura toda você pode ter uma poesia ou apenas um poema. Um poema sem poesia? Será que existe? Não sei. Talvez. Pode ser. Mas quando se faz poesia, o que a gente tem nesses elementos da vida que eu coloquei é brincar com a arte de existir.
é brincar com tecido vivo. Brincar, escrever é ser. Geralmente, como vocês têm participação? Eu falo de mim e falo das pessoas. Eu falo do ambiente e falo do que eu sinto em relação ao ambiente. Eu me inspiro sentindo a vida, sentindo as pessoas, amando, elas crescendo nesse universo todo. Então, quando eu olho para as árvores, me dá uma vontade louca de abraçar as árvores e eu as abraço. Me dá uma vontade louca de virar de cabeça para baixo no galho de uma árvore e aí eu me coloco ali feito um gambazinho, de cabeça para baixo com a boca sorrindo para a terra e ali eu adentro aquele universo em forma vulcânica e sou fogo, sou rocha em forma, como se fosse um vulcão em fluxos piroplásticos. Ali eu vou explodindo e me torno incandescente, assim, feito vulcão. Desse jeito, eu também leio as rochas da Serra Dourada, quando elas são rochas ou asas vulcânicas, ou asas de vulcão. Quando eu percebo, por exemplo, que uma rocha, ao sofrer um impacto vulcânico, ela vai torcendo assim, de forma em zigue-zague. Do mesmo modo, eu percebo um banco de areia, quando nós estávamos estudando a Serra Dourada, escrevendo esses poemas, por exemplo, quando são movimentos marinhos, ou marítimos, aliás, quando nós temos o afastamento das águas, por causa de uma erupção vulcânica, nós temos o afastamento das águas do mar, que elas vão saindo do seu nível, né, do mar descendo, e aí as rochas vão subindo, vão elevando-se. E aqueles ambientes quase intocáveis, muitas vezes não são explorados. E quando a gente chega ali e percebe toda ou esses elementos ainda para serem explorados, eu escrevo poesia. Eu leio e brinco com tudo isso. E aí, quando nós percebemos esse banco de areia, que é ambiente marinho, ou marítimo, que vocês também vão e visitam e fazem pesquisas, o que nós fazemos ao escrever poesia daquilo ali? Nós experimentamos, temos toda uma leitura sinestésica, uma leitura sensorial, quando a gente pega aqueles veios de areia e esfrega, que é um processo da física, por conta do movimento, mas é também química, por conta da transformação da areia, da transformação desse material. Ele vai mudando as cores, nós temos a mudança de cores. Essas cores, elas são de todas as cores, de todas as formas. E aqueles veios coloridos, então, à medida que eles são esfregados, que eles são trabalhados, nós temos as cores que é a Goiandira do Couto, que o Júnior utiliza. Cada um deles tem um processo de utilização dessa areia para elaborar as suas pinturas. Pintura em areia colorida da Serra Dourada, que é uma técnica que esses artistas utilizam. E aí, isso também é poesia. É a poesia que nós trabalhamos, o cerrado e a cidade. Ou as pessoas da cidade utilizando também de um recurso do meio ambiente para fazer sua arte, para fazer sua vida. E quando eu faço poesia disso, veja, a Goiandira do Couto, ela conta que quando começou a fazer pintura, usando a técnica em areia colorida, ela começou porque um anjo disse para ela em sonho que essa deveria ser a técnica que ela iria utilizar. Vocês sabem que a Goiandira não se casou com um homem que ela amava. E ela também não quis se casar com um homem que fora escolhido para seu marido. E ela se casou com a arte. Ela é a pintora de areia. Ela é a arte. E aí, a arte colorida. Essa é poesia. Isso é poesia. Isso é a vida. E assim, Divina, como você se inspira na natureza, em elementos físicos, no caso, em relação ao aquecimento global, o seu parecer, já que essa é a fonte de inspiração para os seus poemas, para você escrever seus livros, qual é o seu ponto de vista? O que você, como ser humano, e nós todos podemos fazer para, como se diz, amenizar esse problema? Olha, minha filha, em primeiro lugar, ninguém vive sozinho. Nós vivemos em harmonia, interagindo sonhos, interagindo a vida de modo compartilhado. Se nós não trabalharmos de maneira prazerosa, de maneira equilibrada, compartilhando sonhos, objetivos, fazeres,
nós não estaremos em lugar algum com felicidade. Para sermos felizes, nós precisamos trabalhar de modo muito amoroso, de modo muito responsável, de modo muito criativo. A vida só existe porque ela é criativa. E a vida, sendo criativa, ela encontra maneiras de sobrevivência, de ser resiliente, mas também de se vivificar. Nós, para sobrevivermos, precisamos também de ambientes adequados para isso. E precisamos de ter o cuidado de propiciarmos a nós mesmos e a tudo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Precisamos cuidar para que exista, né, esse ambiente necessário para a nossa sobrevivência. Um dos marcos, ou dos pontos, ou dos cuidados necessários para que isso aconteça é unirmos, por exemplo, nas competências, nas ações, nas atitudes, de cuidarmos, por exemplo, da natureza em todos os sentidos que forem possíveis e necessários. E unindo não só a cidade, por exemplo, o pessoal da cidade, o pessoal do centro, da periferia, mas o pessoal do campo, o pessoal dos outros centros urbanos, o pessoal de outras cidades, do Brasil, de outros países, de outras galáxias, daqui a pouco, né? Aí nós estaremos colocando alguns chips para sobrevoarmos por aí, para tentarmos também outros intercâmbios. Claro que isso aí é uma coisa por enquanto, né? Mas eu penso que nós precisamos de, num primeiro momento, sem individualismo, criarmos estruturas de modo mais concreto, mais real, olhando primeiro para aquilo que é regional, para aquilo que é particular, para aquilo que a gente pode interferir. Depois, então, a gente cria essas interconexões de modo mais abrangente, para que a gente também seja entremeada nesse universo, para que a gente não fique à margem, para que a gente não fique só escutando o que os outros fazem sem ter o certo posicionamento. E quando eu falo em vulcão, imagina aquela fumaça. Imagina tudo isso, imagina a gente asfixiado nesse universo todo. E nós, de certa forma, se nós não cuidarmos de vários aspectos, quanto à tecnologia, quanto a esse estresse que nós estamos vivendo, quanto a essa angústia que nós estamos sentindo diante de muitas situações, nós já estamos, de certa forma, asfixiados. Nós já estamos, de certa forma, metaforicamente dizendo, nós já estamos vivendo esse caos que é provocado pelo aquecimento global, de modo neurológico, de modo social, de modo cultural, etc. Principalmente nesses aspectos, o que vai conduzir depois, talvez, a esse colapso que vocês comentam. Então, assim, agora, mudando um pouco de assunto, para você, quem são os maiores interessados no seu trabalho? Você atinge qual ponto público, assim, você acha que você atinge mais? Um público, assim, alvo? Primeiro, as pessoas que gostam de ler, de modo geral. Quem quer ler esse trabalho, para mim, vai ser... são as pessoas adequadas para o meu trabalho. Depois, a cidade de Goiás. A cidade onde eu derramei o corpo em 1972. Antes disso, quando eu vinha fazer algumas visitas aqui, mas depois, em 72, quando eu vim para cá estudar, e depois em 74, quando eu me casei, depois quando eu tive meu filho, depois a minha filha, depois a cidade que eu adotei para ser a cidade da minha vida, a cidade onde que eu vou para sempre morar. É aqui onde que eu ando, dentro da poesia dos morros, dentro da poesia das casas, nas janelas, nos lares, nos becos de rocha, andando nas frinchas do tempo, tentando parafrasear talvez Cora, mas fazendo de novo de modo uma outra construção, porque ela diz nas frinchas das rochas, nas frinchas dos morros, e eu estou dizendo um pouco isso de um outro modo, né? Claro, para fazer uma intertextualidade. E a cidade de Goiás, ela me acolheu de um modo muito amoroso, em todos os sentidos. Foi aqui que eu estudei, fazendo magistério, depois a faculdade. Foi aqui que eu derramei o corpo no Pirilo e o Pirilo me acolheu quando eu perdi o meu filho com câncer no cérebro. Foi aqui que a Camila, quando nasceu, teve um hospital cheio de flores e não sabia onde pisar.
Pirilo. A cidade toda. Essa cidade é a mais linda que tem no mundo. É aqui que eu derramo a minha poesia. É para essa cidade que eu escrevo, principalmente. É para a cidade de Goiás que eu amo. Eu amo isso daqui. Aqui faz parte do meu corpo. É como se a cidade fosse o meu corpo. Os meus olhos, o meu ser, os meus sentidos, meu amor. É a cidade. Assim, a poesia da minha vida é a cidade. Como a gente vê, a maioria dos jovens não são mais interessados na leitura. Então, qual é a sensação, o que você sente quando você percebe que um jovem leu o seu livro e gostou muito das suas poesias? Eu percebo isso que eu acabei de dizer, derramada em poesia. A cidade para mim é jovem. A cidade é a aurora. A cidade não envelhece nunca. A cidade para mim são vocês. São vocês a cidade. Porque a cidade, ela é essa... Quando eu penso na cidade enquanto destino, pensando em um aspecto mitológico, que é a deusa do nascimento, Clotos, por exemplo, que é a deusa Aurora, que é a deusa Fortuna, eu penso em vocês, suas praguinhas. Eu penso em vocês. Porque a cidade, ela é uma cidade jovem, ela nunca vai envelhecer. Mesmo ela envelhecendo. Aliás, quando eu penso assim, nesse processo de envelhecimento, nós estamos o tempo todo envelhecendo e o tempo todo sendo jovens. Porque nós envelhecemos a cada instante e nós rejuvenescemos a cada instante. Esse processo contínuo do envelhecer e do rejuvenescer é um processo mágico. E aí vocês, jovenzinhas e jovenzinhos, né, que são a cidade, principalmente a cidade leitora, a cidade que se constrói, a cidade que se tece, esse tear vivo que se faz a cada instante em construção ecológica, em construção humana, em construção de arte, em construção de poesia. Para mim, eu acho o momento mais importante da leitura. É a leitura que se tece, é a leitura que se constrói, é a leitura que se armadilha do ser. Então vocês são os leitores mais importantes para a minha poesia, para o meu trabalho. E aí, por isso, talvez, nesses novos livros que eu tenho escrito, eu brinco tanto com as palavras, eu brinco tanto com a linguagem. Eu trabalho muito com as metáforas, e as metáforas elas são lidas dependendo do leitor, dependendo daquilo que você quer entender. São metáforas vivas do Paul Ricoeur, são teorias assim. Trabalho com a biosemiótica, trabalho com a semiótica, trabalho com a linguística pragmática, trabalho com várias metodologias. E aí o leitor, ele vai delinear o seu caminho na leitura. Ele vai escolher todo o que ele quiser tecer no texto. Então o texto é para quem ele é entregue e ele é de quem lê, ele não é de quem escreve. Então, dependendo do leitor, dependendo do que ele quer construir, ele que vai encaminhar toda a sua leitura, todos os significados e significâncias que o texto pode levá-lo àquilo que ele deseja. Tá? Então, para vocês, as minhas poesias, ou a minha poesia, de modo mais sintético, e os meus poemas. Beijo, beijo, beijo. Como que eu poderia te dizer? Assim, a gente sabe que começar uma carreira não é nada fácil. Então eu queria te perguntar, quando você começou a sua carreira de escritora, quem foi que mais te apoiou, que mais te entusiasmou a seguir essa carreira de escritora? A pessoa mais linda do mundo foi a Vera de Azeredo. A Vera é a pessoa mais bonita do mundo. Quando nós começamos a fazer poesia, a Vera, ela fazia vários encontros com os autores sem mesmo a gente haver publicado nada ainda. Então lá nós tínhamos trabalho com os alunos, encontro com o escritor, trabalho de contação de histórias na praça, na Carioca, para tudo que era lugar, na escola dela, e ela valorizava o profissional, o escritor, a escritora de um modo muito amoroso. E quando a Vera organizava esses encontros, teve um tempo que ela fez com que os alunos iludissem uma flor chamada Flor da Noite, não sei se vocês conhecem, ela fica aí nesses muros de pedra da cidade de Goiás, e os meninos esconderam essa folha num papel
preto, um saco de plástico preto, para a Flor pensar que era noite. E aí quando então, escondida nesse papel de plástico negro, ela achando que era noite, ela ficou bem em aberta. E aí, quando nós então tivemos naquele momento da poesia, quando os meninos tiraram o saco de plástico, foi até a Neuza que fez isso com os alunos do Gilberto, a Flor estava toda aberta, imaginando que era noite. E aí, quando o dia então aparece para a Flor se assusta tanto, e aí a Flor murcha, né? Porque ela fala assim: meu Deus, é dia, eu tenho que acordar depressa, preciso de me recolher, não posso ficar aqui, não é mais noite. E aí o que acontece? Aquilo para os alunos foi a coisa mais mágica do mundo. Nós tínhamos então esses momentos que a Vera oportunizava, de poesia viva, de poesia concreta, essa coisa toda. E juntamente com as escolas, com os escritores de modo geral. Então foi a Vera que começou esse processo, assim, de um modo mais interagindo poesia, escola, poesia, população da cidade. Agora, eu tive isso antes, porque nós tivemos também o Proler. O Proler na cidade de Goiás teve um papel muito rico para esse trabalho de escrita. A Goiandira, ela teve Goiandira Ortiz, ela teve também um papel muito significativo, muito importante na minha vida, como pessoa que sempre motivou, que sempre esteve presente nessa escritura. Eu tive muitas pessoas que contribuíram. A Brasilete Caiado foi muito importante na minha vida. Nossa, o professor Vinícius, como foi importante na minha vida. Nós temos também o Vidal. Eu tenho, assim, uma série de pessoas que poderiam ser apontadas como pessoas fantásticas que me ajudaram. Muitas e muitas e muitas pessoas. Essas, então, vou dizer, são fantásticas. Temos a Marisa aqui da faculdade ainda. Muitas pessoas. No processo de publicação dos seus livros, claro que todo mundo tem suas dificuldades. Quais foram as maiores, assim, que te marcam, as dificuldades maiores que você enfrentou? Olhou para trás e disse: ufa, eu passei por mais uma. Dificuldade de publicação? É só dinheiro que tem. É só dinheiro que atrapalha a publicação, mais nada. Só isso. Eu li o seu livro Caminhos de Pedras e gostei muito. E percebi também um contexto muito pessoal, onde você retrata a sua família, seus amigos. Mas a sua família é a cidade de Goiás. Então, por que você... Eu queria saber por que você aborda esse tema nos seus livros. Por que eu abordo a cidade de Goiás no meu livro? O tema da sua família, assim, coloca ele. A sua família te ajudou muito nesse processo de construção da sua vida? Tá. É importante a gente fazer algumas pontuações no sentido da construção dessas poesias, porque existem momentos que aparecem fortes demais na vida da gente. Se eu fosse fazer esse mapeamento, olha, eu contaria desde o nascimento como é que foi o processo de nascer, com o cordão umbilical, fazendo toda essa trajetória do nascer até agora, com dos vários nascimentos que foram acontecendo durante a trajetória de vida que eu trago inscrita no corpo, né? Quando eu nasci, eu tenho uma história de nascimento, de nascer morta praticamente, com exercícios para sobrevivência. Depois eu tenho isso quando eu fui para o colégio interno, de algumas lutas para sobreviver. Depois eu tenho essa luta quando eu tenho um filho com câncer. Depois eu tenho essa luta quando a minha casa pega fogo. Eu tive, antes dessa casa que pega fogo, eu tive outros contextos de estar em situação de risco, em situação de morte, em contato com fogo e água. Depois eu tenho, então, aqui na cidade de Goiás, quando minha casa pega fogo, de novo, então, outras situações de conflito, de risco, de dificuldade de sobrevivência. E aí, então, quando a gente está um pouco nessas situações de estresse, de conflito, de luta pela vida, esses momentos eles marcam muito. E a gente, então, fica com isso ancorado de muitas formas. E quando nós vamos escrever, é como se nós não estivéssemos nos suportando muitas vezes, ou como se as ideias não coubessem dentro da gente. A escrita, muitas vezes, ela é essa explosão vulcânica e fluxos piroplásticos que eu disse agora mesmo. Porque nós temos muitas ideias, as ideias não cabem dentro da gente, e a gente é essa explosão, a explosão de ideias. Muitas vezes,
Eu preciso de levantar à noite para tirar as ideias de dentro da cabeça, tirar os pensamentos em forma de palavras, em forma de textos, escrever, para ver se eu tenho um pouco de espaço para que outras ideias surjam, para que elas caibam dentro de mim. Então, às vezes eu escrevo, eu devo ter mais ou menos uns 30 livros já prontos, só não publiquei porque não tenho dinheiro ainda, e tenho então textos que são em forma de poesia, tenho pesquisas. Eu trabalho como pesquisador em gênero na Universidade Católica, tenho várias pesquisas nesse sentido. E aí então escrever é essa explosão de ideias. Escrever falando da vida, para mim, é um tipo de terapia. Então, quando eu falo dos problemas que eu tive, por isso que eu disse para vocês, isso é ser resiliente. Ser resiliente é tentar dar conta de sobreviver sem se matar e sem matar ninguém. Porque você dá conta de superar os obstáculos, os riscos, os conflitos e ser feliz. E não morrer, e não matar. Sabe? É um termo da física quântica que nós utilizamos na psicologia e na educação. É viver em situação de risco sem se matar e sem morrer. Então eu me considero resiliente e por isso que às vezes eu falo tanto da minha família e tanto do que eu vivi. Eu acho que trabalhar essa subjetividade, trabalhar esse eu incrustado, sabe? Essa coisa que fica assim, engasgado. É um jeito de vomitar. Lágrimas incandescentes, febrilidades. Gente, muito legal essa entrevista, né? Muito obrigado, Divina Paiva, por ter se disposto a vir aqui falar com a gente. Mas antes de terminar, eu gostaria de pedir a você que lê uma poesia sua, que você mais gosta. Eu vou trazer daquela que eu fiz por última, não, esse eu posso ler. Tem que ser poesia? O que você quiser. Eu posso ler um texto desse que nós vamos fazer agora, encerrar? Vou ler esse Asas de Vulcão, vocês deixam? Pode ser. Acho que não é grande demais, né? Olha, esse texto aqui é um ensaio poético e ele se chama Asas de Vulcões. Cravar o bico em um dos rochedos empilhados, aprendendo lições de voos no topo da Serra Dourada, elaborando ficção. Desprendia-se nas asas do tempo alegremente escultura fixa. Os olhos eram paisagens. Estendiam-se rumo ao infinito do horizonte, revelando no criativo esforço a sobrevivência. Movimentos dinâmicos de sua paralisia, petrificada arte era a rocha ígnea das chamas, lembranças, memórias. Um desejo plástico do ar, em piroplásticas danças, vulcânicas sensações dos movimentos, transitórios contornos da terra e das águas, esculpindo solidamente a ave negra do cerrado mar, negro, verde, verdade, suave, dos teares, ornando a serra ficção, tecido de ouro das bandeiras, no altar do sol, a compor delírios e natureza. No cerrado, a vida atravessa os movimentos das linguagens, memória das águas e dos fogos, imagens esculpindo o sol debaixo de chuva, persiste, fenece, transmuta-se, renasce. Tudo é arte, poema, fotografia. Os musgos, os espinhos, os pelos, tudo cresce puberdade. Aurora, caminhos. Flores delicadas nas frinchas das rochas desenham-se à luz,
preparando-se no arranjo de polinização os frutos. Compõe o cenário da arte, sendo vida aparentemente calma. Aves e plantas de linguagens estáticas e cinemáticas, películas dos olhos em ângulos da percepção nos rupestres corpos, contrastam formas esboçadas em semânticas de signos e natureza. Bióticas fontes de signos em semioses dos olhares, nas tramas da recepção, decompõem e constroem sentidos, unindo exposição. Lugar dos discursos encabulados, enunciações da serra e dos poemas na vida das pessoas. Ali o olhar persegue sinais ensombrados de mudanças, num jogo das sensações amadurecendo leituras. As gradações das cores entontecem o sol no corpo da paisagem, fotografia viva que se exibe assanhando o flash dos efeitos da sedução e da arte. Tudo paisagem desenhada e esculpida numa erosão eólica do cerrado. Canto deliberado do morro, coberto de sonhos e ilusões, desde o primeiro encontro dos olhos com os reflexos de ouro, do espantoso delírio derramando serra dourada. Poema que se despe de lucidez linear numa complexa fuga estática de inércia para desenhar-se nos movimentos em escrita, luz e palavras novas, linguagens da oralidade, dos discursos, em correspondências nuas, em vestimentas novas. A serra impera soberba, mas a serra é humilde também. É simples linguagem que se registra em silêncios e gestos e ações, nos segredos que desafiam ruídos de vida e de morte. Ali se esquece os segredos, os mistérios, nos limiares dos voos que vagueiam ideias, a enovelar formas, relevos, contrastes, silhuetas do pensamento ou no pensamento, ideias várias. Tudo brinca, tudo é contorno, tudo é luz e é sombra, fotografia e poesia, a desenhar escritas e linguagens no corpo, sendo vida, vida e poesia. Poesia amorosa, feita de ilusão ótica ou não. Contrapõe-se no claro e no escuro da natureza todos os papéis da sedução. Vida a esculpir, vermelhas paixões ensolaradas de ardentes tecidos, em devaneios cromáticos das metáforas explosivas do cerrado, os voos ao som das palavras incorporam gente e serra. Assim, o cerrar é tarefa ecológica, cultura da arte no exercício de abrigar signos e imagens no universo dos olhos, para no corpo todo espalhar compreensões de natureza e vida, aprendizagens, fotografias, poemas, uma intervenção e interação poética da vida, ciência e arte na TV que vaza. Beijo. Muito obrigado. Espero que possamos contar sempre com a sua presença e seus obras magníficas. Eu amo vocês. Beijo. Obrigada. Obrigada, meus leitores mais lindos do mundo.